Na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, no livro de Gênesis, no capítulo 6, Deus encomenda para Noé uma arca. E disse Deus para que Noé fizesse essa arca seguindo algumas especificações. Então não era uma arca qualquer, feita de qualquer maneira. Para fazer a arca, Noé tinha que seguir as especificações dadas por Deus. A primeira especificação era a madeira que deveria ser usada. Não era qualquer madeira. E Deus disse para Noé, faça uma arca utilizando ciprestes como madeira. Divida essa arca em compartimento. Precisamente, a arca era para ser construída em 3 compartimentos. Ele deveria revestir essa arca com piche por dentro e por fora. A arca deveria ter 135 metros de comprimento, ou seja, era a metade do tamanho do Titanic. Claro que essa especificação Deus não disse para Noé, porque o Titanic não existia nesse tempo. Mas a arca deveria ter em torno de 135 metros, a metade do Titanic, que tinha especificamente 269 metros de comprimento. A arca encomendada por Deus a Noé deveria ter 22 metros e meio de largura, com 13 metros e meio de altura. Deveria ter um vão de 45 centímetros no teto. Essa arca ela era dividida em 3 compartimentos, todos com especificações dadas por Deus. Foram estas as palavras de Deus a Noé, dando a ele a ordem que construísse uma arca, e que nessa arca ele deveria colocar a sua família, uma espécie de cada animal, porque após a construção da arca, claro que tinha um tempo, mas Deus iria despejar sobre a terra o dilúvio, e quem não estivesse na arca, quem estivesse fora desse projeto, não sobreviveria. E Noé vai seguir então as ordens de Deus e construir a arca. Dentro da analogia com a gestão de projeto, a primeira pergunta que a gente faz é: a construção da arca, a arca de Noé, ela se enquadra num projeto? Podemos dizer que sim. Primeiro porque aquela ordem de Deus, ou fazendo novamente a analogia, a solicitação de Deus para Noé construir a arca, a arca destinava, ou a construção da arca, era a entrega de um produto único, específico, individual. Era a arca de Noé pronta, o produto, o projeto estaria concluído, a entrega do produto era a arca. Possuía um prazo. Noé não podia ter a vida toda para construir essa arca. Ele teria que construir a arca antes que viesse o dilúvio. E quando viesse o dilúvio, a arca deveria estar pronta. Havia um escopo claro, bem definido, porque tinha requisitos. A arca tinha o comprimento, largura, altura, detalhes de portas, de espaço. Tudo isso era bem definido por Deus para que Noé construísse. Então havia um escopo com requisitos para a construção dessa arca. Noé possuía um cliente, era o cliente. Deus havia encomendado para ele a construção da arca. Então, se a gente olhar para o conceito de projeto, dentro da gestão de projeto, a arca de Noé enquadra como um projeto. A outra pergunta que a gente faz dentro dessa nossa analogia é se foram aplicados conceitos de gestão de projeto. E nós podemos dizer que sim, que Noé aplicou conceitos de gestão de projeto na construção da arca. Porque houve um gerenciamento da construção. Existiu a aplicação de conhecimento. Muito conhecimento. Construíram a arca em um tempo em que não havia chuva, para se proteger da chuva, para sobreviver, porque até então as escrituras dizem que na terra ainda não havia chovido. Os moradores da terra não conheciam o que era chuva. E Noé tinha que construir uma arca, e esta arca serviria para dar vida, ou para não deixar que perecesse todos os seres vivos que fossem para dentro da arca. Então havia aplicação de conhecimento. Deus não disse a Noé: olha Noé, vai, procura uma universidade, faça um curso de engenharia, faça uma certificação de gestão de projeto, torne um especialista e venha construir uma arca. Quando Deus disse a Noé,
no escopo, quais seriam as necessidades da arca, quais seriam as dimensões, como seria a arca, Noé entendeu, porque se não tivesse entendido, não teria construído. Então houve a necessidade de habilidades para coordenar. Se você imaginar uma embarcação com 130 metros de comprimento, com 3 andares, em uma época que você não tinha ainda as indústrias, as máquinas, você não tinha uma máquina de cortar madeira elétrica, então provavelmente o conhecimento de Noé voltado para a parte de construção, de trabalho com madeira, ele existia, senão não era possível construir uma arca. Né? Noé não fez um curso antes, não teve uma prévia para a construção dessa arca. Houve aplicação de ferramentas, ele teve que coordenar os seus filhos, as pessoas que participaram ali da construção dessa arca. Foi necessário que houvesse uma coordenação por parte de Noé, senão não faria um empreendimento desse tamanho. Na época de Noé, Taylor não existia, Ford não existia a gestão como conhecimento, a gestão como ciência, não havia qualidade, não havia toyotismo. Então, todas essas ferramentas que nós temos hoje de gestão, não tinha um instituto que certificava um gestor de projeto, não tinha um PMBOK, um guia de gerenciamento de projeto, e mesmo assim, Noé construiu a arca e entrou nela com sua família e com os animais. Então houve uma aplicação de gestão de projeto. Nós identificamos que havia um responsável pelo projeto, Noé era o responsável por aquele projeto. Então cabia a ele, como sendo responsável pelo projeto, identificar as necessidades. Todas as necessidades do projeto, elas são identificadas pelo gestor do projeto. Então cabia, ou coube a Noé, fazer essa identificação das necessidades para a construção da arca. Cabe também ao gestor, ao gerente de projeto, cuidar para que os objetivos sejam claros e alcançáveis. Então, se a arca foi construída, provavelmente Noé tratou de estabelecer objetivos e metas durante essa construção para que ele pudesse chegar no final, ter um produto para entregar, que era o objetivo dele, a construção da arca, ao final entregar uma arca que não permitisse que todos os ventes morressem, perecessem. Né? Também de responsabilidade do gerente de projeto o balanceamento das chamadas demandas conflitantes. Escopo, tempo, custo. No caso de Noé, tinha a oposição das pessoas que o criticavam e diziam, olha, esse cara é um louco, né? Construindo uma arca, chuva, não havia chuva até então. Então, como ninguém nunca tinha visto chuva, não acreditavam nessa palavra que vinha de Deus para Noé, construir a arca. Então, claro que Noé teve que fazer um balanceamento nas demandas conflitantes do projeto. E ele tinha que atender os stakeholders. Nós, hoje, sabemos, dentro da gestão de projeto, que esse é um item essencial para o sucesso ou para o fracasso de um projeto. Se você não levar em conta os stakeholders, que são as pessoas interessadas no projeto, você vai ter problema com a gestão desse projeto. Quais são as variáveis conflitantes de um projeto? Então, é o escopo, que é a descrição de tudo que deve ser feito, como deve ser feito. E no caso de Noé, nós tínhamos ali um escopo, porque a arca tinha medidas, tinha compartimentos, tinha madeira, tinha revestimento. Então estava escrito, não havia um escopo escrito, porque ele não tinha um PMBOK para fazer gestão de projeto. Mas havia um escopo, mesmo que não formal, escrito, informalmente nós tínhamos um escopo, havia uma especificação para ser escrito. Havia um prazo antes que viesse o dilúvio, a chuva. E claro que ele tinha lá o custo para realizar esse projeto. Então, essas são as chamadas variáveis conflitantes de um projeto, que é o escopo, aquilo que vai ser feito, que está escrito que deve ser feito no projeto, o tempo que eu tenho para realizar esse projeto, já que um projeto é finito, o projeto ele tem fim, e o custo, que à medida que eu altero o tempo de execução do projeto, eu vou impactar no custo. Se eu altero o escopo, que é aquilo que foi pedido, eu vou impactar no custo ou no tempo. Essas variáveis são sempre conflitantes. E é o gestor que vai cuidar do gerenciamento, do balanceamento dessas variáveis. Nós temos os stakeholders, que são as pessoas interessadas no projeto. No caso de Noé,
fazendo novamente, nós estamos fazendo aqui uma analogia, Noé, Deus era o cliente, então tinha interesse que a arca ficasse pronta, porque Deus queria salvar algumas pessoas e os animais, a sua criação. Noé era alguém interessado no projeto, os filhos de Noé eram interessados nesse projeto, a esposa de Noé, os animais, e nós, hoje, apesar de não termos participado, somos interessados nesse projeto, porque segundo as Escrituras, se Noé não construísse a arca, não haveria mais existência dos seres vivos e nós não estaríamos aqui hoje. Então, os stakeholders são só aquelas pessoas que diretamente ou indiretamente têm interesse no projeto. E essas pessoas podem participar desse projeto ou não, mas influenciam no resultado do projeto. Eu vou pegar um exemplo mais claro ainda acerca dos stakeholders. Nós vamos fazer isso porque é muito importante o gestor de projeto estar atento aos stakeholders, porque a influência deles no resultado do projeto ela é muito grande. Então vamos pegar como exemplo, muitas cidades do Brasil têm construído sistemas de transportes, um sistema chamado BRT de transporte, ligando bairros, facilitando o tráfego das pessoas que não utilizam veículo e utilizam transporte público. Em uma determinada cidade, um prefeito resolveu colocar em prática esse projeto. Então nós temos aí o primeiro interessado no projeto, que era o prefeito. Ele queria que as obras andassem rápido, porque era época de eleição, e quanto mais obra, quanto mais canteiros de obras houvessem na cidade num período de eleição, para o prefeito era interessante. Então ele ia pressionar o gestor de projeto para que houvesse muitas obras. Quando você coloca vários canteiros de obras, você está impactando no custo. Então as variáveis conflitantes vão estar aí em ação. Mas esse era o primeiro a ser identificado dentro da lista dos stakeholders, daqueles interessados pelo projeto, o prefeito era o principal a ser identificado. Mas os outros interessados também no projeto têm grande relevância e devem ser observados pelo gestor. Os vereadores também tinham interesse, porque cabe ao vereador fiscalizar as ações do executivo, e em época de eleição, esses vereadores, oposição criticava, a situação elogiava. Então, também o gestor de projeto tem que estar atento a essas figuras e a influências que elas têm sobre o projeto. Os funcionários públicos encarregados da documentação, já que esse projeto ele tinha recursos vindo do governo federal, com pagamentos através da Caixa Econômica Federal, e se os funcionários públicos que cuidavam da documentação atrasassem algum documento, a entrega de algum documento, poderia ter atraso no repasse das verbas e o projeto ser comprometido. Então é preciso cuidar, tratar bem essas pessoas, estar atento a eles também. Os donos do consórcio, porque para construir essa obra, foi feito um consórcio de várias construtoras. Em um determinado momento, uma etapa era feita por a construtora A e a B recebia parte, mas não atuava. Então tinha interesse e fazia pressão sobre o processo de construção. Também a própria Caixa Econômica, que deveria ser atendida com os documentos necessários, porque isso poderia impactar no repasse de recursos. Os usuários, aquelas pessoas que usam o transporte público, que eram os principais, deveriam ser os principais interessados, mas dentre eles havia elogios e havia também críticas de pessoas influenciadas. Então tem que estar atento às necessidades desses usuários na hora da construção. Os comerciantes que têm os seus comércios na região onde esse transporte vai ser construído, onde essa obra está sendo feita. Porque a construção dessa obra, ela impactava em diminuir as vagas de estacionamento nas vias públicas. Então, onde passava esse transporte, retirava-se dali os estacionamentos. Então, os comerciantes reclamaram fortemente, através do sindicato, eles entravam fazendo pressão nos vereadores, até mesmo no prefeito, na mídia, porque a construção, segundo eles, estava diminuindo o fluxo de clientes, porque dificultava o estacionamento de veículos. Então, esse é um stakeholder também interessado nesse projeto. O pessoal de meio ambiente, porque para construir em algumas áreas havia algumas árvores que deveriam ser retiradas, e árvores que existiam há 30, 40 anos precisavam ser retiradas para que a obra fosse feita. E aí surgiram
os defensores do meio ambiente, criticando a obra, pedindo que isso não fosse feito. Veja, é uma lista de pessoas que aparentemente não têm relação direta com o projeto, mas a sua atuação, os comerciantes, através de um processo judicial, pode embargar uma obra dessa. Então, o gestor de projeto ele tem que estar atento a todas essas questões, a todos os stakeholders envolvidos no processo, seja direto ou indiretamente. Então, esses stakeholders passou a ser um tema importante na discussão da gestão de projeto. Então, observar eles, cuidar deles, é uma tarefa do gestor de projeto e ele é muito importante. Quando se faz a gestão de um projeto, você sempre se depara com as premissas versus as restrições. Então, eu tenho premissas que são aquelas condições consideradas como verdadeiras, certas, o planejamento, aquilo que realmente vai acontecer. E restrições são fatores internos ou externos, conhecidos, mas que eu vou ter que realizar o projeto convivendo com essas restrições. Então, eu vou ter que fazer o projeto, no caso da obra, da construção, do transporte, do BR, a construção era feita em vias ainda em funcionamento, os veículos passando por essa via. Então, isso era uma restrição, não tinha como parar os veículos para construir esse transporte, esse meio de transporte. Então, essa era uma restrição. Então, essa premissa e restrição, esse conflito entre premissa e restrição, ele existe e cabe à gestão de projeto cuidar disso. Eu vou dar um outro exemplo agora de uma reforma de um laboratório de análise, e esse laboratório tinha como premissa realizar a reforma em um período de pouca chuva, para que a chuva não pudesse atrapalhar. Tinha como premissa, e isso estava no escopo do projeto, o número de pessoas que eles iam disponibilizar, o valor dos recursos, que havia implantação de um sistema, funcionários que ficariam exclusivos na dedicação da elaboração desse projeto, quando poderia começar a obra e quando deveria terminar essa obra. Então essas eram premissas conhecidas e escritas no escopo do projeto. Mas era também uma restrição escrita no escopo do projeto que a reforma do laboratório deveria ser feita com o laboratório em funcionamento, sem que as obras existentes ali prejudicassem a análise. Então, as análises não poderiam ser afetadas de maneira alguma, não tinha como parar o laboratório, não tinha como fechar o laboratório, encerrar os seus trabalhos para que realizassem essa obra. Então, vocês podem notar claramente a premissa versus restrições, ambas conhecidas e que devem ser gerenciadas pelo gestor do projeto. Não dá para você dizer, olha, eu não sabia disso, não tem como não fazer. É preciso conviver com a restrição dentro da gestão de um projeto. A gestão de projeto hoje, muito diferente da época de Noé, existem ferramentas. Então hoje nós temos ferramentas, nós temos o PMBOK, que é um guia de gerenciamento de projeto, nós temos o Instituto que cria o PMBOK, que certifica profissionais nessa área, nós temos faculdades, nós temos escola, nós temos a gestão, que hoje evoluiu muito enquanto ciência e que ajuda na gestão do projeto. Então quem hoje se interessar por essa área, existe um vasto espaço para se trabalhar como gestor de projeto.